gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Sibeli e hoje a gente tá aqui pra falar de The Walking Dead. Esse vídeo provavelmente vai ser bem curtinho, porque né, não teve assim, muita coisa pra gente comentar, né? Não aconteceu nada. Mas dá pra gente dar aquela garimpada ali e achar alguma coisa pra gente comentar, alguma coisa de interessante. Porque sim, teve coisas interessantes nesse episódio. Como vocês já sabem, esse é o momento em que você vai clicar no curtir, no joinha, vai dar aquele seu like muito maravilhoso. E você também vai se inscrever no canal aqui embaixo, no botãozinho que tá aqui embaixo, tá? Clica ali e clica no sininho pra não perder nenhuma notificação e pra ajudar a gente a chegar a 400 inscritos. Esse episódio foi um episódio muito maravilhoso, com muita ação, que a gente ficou super empolgado e que não teve nem um pouquinho de sono. Eu tenho que admitir que eu fiquei com sono e que quando o episódio acabou eu falei, mas é só isso? Não tem mais? Acabou? Eu não acho que o episódio foi ruim porque ele focou em personagens. Eu acho que o episódio foi ruim porque ele não focou em outras coisas ao mesmo tempo. Esse foi um grande problema que a gente teve lá no início da temporada, na primeira metade da temporada, que The Walking Dead estava focando um núcleo por episódio. E isso tava deixando os fãs, assim, enfurecidos. Todo mundo tava falando, meu Deus, tá chato, tá chato. E eles fizeram de novo. Não sei por que motivo. E assim, existem dois tipos de... Claramente, eu sei fazer... Enfim, existem dois tipos de desenvolvimento dentro de uma série. O desenvolvimento dos personagens e o desenvolvimento da história. O que é bom? É quando a história tá desenvolvendo e ao mesmo tempo você tá desenvolvendo os personagens. O que não é bom? Quando você desenvolve só um dos dois em um episódio inteirinho. E geralmente, o desenvolvimento da história é a parte mais empolgante, a parte que você tem aqueles obstáculos e ação. Eu aprendi a falar muito bem no... O que tá acontecendo? Geralmente a parte do desenvolvimento da história é a parte que fica mais divertida, que tem mais ação, que tem explosão e luta e guerra e você fica empolgado. A parte do desenvolvimento dos personagens é a parte mais psicológica, interna, entendeu? Que a gente tem que aprofundar, assim, entrar na mente do personagem, entender o que ele tá sentindo. E The Walking Dead até sabe fazer isso muito bem. Pra quem não se lembra, o episódio que foi focado só no Morgan foi muito bom. Foi um dos meus episódios favoritos da sexta temporada. Eu achei o episódio muito bem feito, muito incrível, porque o episódio soube dosar a quantidade de empolgação nele, sabe? Teve algumas coisas que foram um pouquinho empolgantes ali, mesmo que não tivesse tido um desenvolvimento da história da série. E o que aconteceu nesse episódio foi a mesma coisa, só que de um jeito não muito legal. Por quê? Porque a história do Morgan lá atrás era uma história interessante, a gente não sabia o que tinha acontecido com ele e por que ele tava tão diferente do pessoa que a gente conhecia lá, né? Que tava meio doida, assim, meio... Já nesse episódio a gente teve foco em dois personagens que não são tão populares assim, que não são tão interessantes assim, que foi o Eugene e o Dwight. O Eugene, ele tem tido aquela progressão, aquele desenvolvimento lento, devagarzinho, durante todas as temporadas em que ele esteve presente, desde quando ele fingia lá ser um cientista, inclusive ele usou essa cartada de ser um cientista do projeto lá de Genoma e tal, e de, ai meu Deus, ele não falou que ele sabia a cura, mas enfim, ele usou a mesma mentira que ele tinha usado antes. E o Eugene é um ótimo mentiroso. Uma qualidade dele, que não sei se é qualidade, mas uma habilidade que ele tem muito boa é mentir para as pessoinhas. E nesse episódio a gente pode ver que aos poucos ele vai ganhando uma confiança pra poder tentar se virar na base dos salvadores, como aquela cena da fila em que ele mente pra mulher falando que ele era o Bambambam e que ele tava sob as ordens do Negan. Então a gente teve esse desenvolvimento do Eugene, que é um desenvolvimento muito pequeno. A série tem feito isso de pouquinho em pouquinho, passinhos de formiguinha, desde que ele entrou na série. E eu acho até interessante, mas ficar um episódio inteiro no Eugene, amigos, fica chato, né? E ao mesmo tempo nós tivemos o desenvolvimento do Dwight. Assim, gente, eu sei que o Dwight é legal e tal nos quadrinhos, não tem o Daryl nos quadrinhos, e o Dwight é meio parecido com o Daryl e tal, blá, 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 blá. Eu não acho o Dwight lá essas coisas, eu meio que cago pra ele, então pra mim foi a parte toda que eu fiquei, tipo... Caguei, até o Eugene é mais interessante que você, né? Não tô falando mal do Dwight, tá? Parece que eu tô falando mal dele, mas não tô falando mal. É só que não é um personagem, assim, que me encanta muito. Eu gosto de outros personagens da série e o Dwight, pra mim... não faz muita diferença. Mas a gente teve novamente esse relacionamento dele com a Cheryl. É Cheryl que fala ou Sherry? Sherry ou Cheryl? Com a esposa dele, que também é a esposa do Negan, né? E eu acho interessante a gente ver esse balanço entre a bondade dele, que vem do amor que ele tem pela esposa, e o lado filho da mãe dele. Inclusive, eu preciso comentar da cena do Dr. Carson. É Carson. Eu sou péssima com os sobrenomes e com os nomes das pessoinhas, mas eu tenho quase certeza que é Dr. Carson. Enfim, aquela cena do Negan
Negan jogando ele dentro da lareira, era uma lareira ou forno, enfim, forno industrial, tá mais pra forno industrial aquilo. Não sei o que é aquilo, tá dentro do fogo. Ele tacou o homem dentro do fogo e foi incrível. Foi uma coisa muito inesperada e foi muito interessante porque a gente já conhecia aquele local antes. A série já tinha criado uma expectativa do que ia acontecer ali, que era toda a questão com o ferro quente na cara, derreter a cara da pessoa. E aí a série fez um plot twist, deu um tapa na cara de todo mundo quando o Negan Smith pegou e jogou o cara ali dentro. E eu acho muito interessante que a gente vê nesse episódio o quanto o Negan é inteligente e estratégico. Ele sabe quais pessoas ali dentro ele pode substituir e quais pessoas ele não pode substituir. Inclusive, o nosso querido Eugene ressalta isso. Ele ressalta que o Negan não é idiota de ter acreditado no Dwight. Ele sabia que o Dwight estava mentindo pra ele e que o Dwight estava jogando o cara pra dentro do fogo indiretamente. Ele sabia, óbvio. Mas ele tem um segundo Dr. Carson pra buscar lá em Hilltop. Ele não tem um segundo Dwight, porque o Daryl fugiu. Então ele realmente não tem um segundo Dwight, que se o Daryl tivesse ali, ele teria. E aí o Dwight tava ferrado, né? Mas eu gostei bastante de ver o Dwight guardando as coisas da Cheryl, vendo a foto da Cheryl e tentando proteger a Cheryl a qualquer custo. Eu achei interessante. Não é que eu gosto disso, porque eu sou uma pessoa pacífica, eu não ia tirar a vida de alguém, eu acho, não sei, eu nunca estive no apocalipse zumbi pra ter certeza do que eu faria ou não. Mas eu achei que a cena toda ficou muito interessante e eu gostei desse desenvolvimento do Dwight. O Dwight não teve um desenvolvimento tão grande quanto o Gene teve muito mais tempo em tela e talvez teria sido mais legal se o Dwight tivesse tido mais tempo em tela, porque o Gene às vezes dá sono. E basicamente, gente, é isso que tem pra falar do episódio de hoje. Quer dizer, dessa semana, porque o episódio não saiu hoje, o CBL saiu domingo. No geral, eu daria uma nota 5 pro episódio, porque o episódio faz bem o que ele se propõe a fazer, que é desenvolver o Eugene e o Dwight. O problema do episódio é que ninguém chegou assim e pensou, o pessoal vai achar chato. Acho melhor a gente ficar num troca-troca de ciclos, que já é o que funciona. As pessoas já sabem que o que funciona é você trocar, mostrar vários ciclos. Por que eu falei ciclos? Não sei. Enfim, trocar de núcleos ou pelo menos trocar de personagens. Se a gente tivesse, sei lá, o desenvolvimento de algum outro salvador ou mais cenas com o Negan pra gente ver mais do Negan, alguma coisa a mais ali do que só o Gene e o Dwight, teria sido um pouco mais interessante. E literalmente não acontece nada no episódio, o episódio acaba e você fica, gente, mas não vai ter nenhuma tensão. Não tem porque o Negan nunca de fato ameaça machucar o Gene e também não ameaça machucar o Dwight. Ele acredita no Dwight. Mais uma coisa muito interessante que teve nesse episódio, que eu quase ia me esquecer de comentar, é um desenvolvimento do ambiente. A gente teve um desenvolvimento principalmente da base dos salvadores. A gente finalmente pôde entender como é que o sistema deles se organiza, como é que funciona o esquema de pontos, um pouquinho mais, como que os trabalhadores são chamados, né? Tem todo aquele lance de cada trabalhador ter um número. E também a gente pôde ver as diferentes estratégias do Negan pra tentar quebrar uma pessoa, ou pelo menos para angariar uma pessoa para o lado dele. Com o Daryl a gente teve aquela tortura, ele preso naquele lugar, que foi a mesma coisa que ele fez com o Dwight, como a gente viu. E pro Eugene ele deu um quarto, ele mandou as esposas dele lá pra conversar, ele deu comida, deu picos, deu tudo. O que você quer, filho? Toma tudo. Eu quero você aqui pra mim. Mais uma coisa que eu achei muito interessante é que eles usaram a mesma musiquinha. We're on easy street and we feel so sweet. Eu nem sei se é essa letra, mas enfim. Eu acho essa música muito legal e muito creepy. E eu gostei quando o Eugene ouviu a música, eu achei interessante, porque foi um callback lá pro episódio em que o Daryl estava preso. Agora, eu não acho que o Eugene esteja traindo o grupo do Rick, não. O Eugene, gente, ele é uma pessoa muito estratégica, muito de usar a cabeça antes de fazer as coisas. Ele sabe que ele tem algumas qualidades e ele sabe que ele tem alguns defeitos. Ele sabe, por exemplo, que ele é meio covarde, que ele não é um bom lutador, que ele não é bom com armas. Mas ele sabe que ele é bom em tudo o que salva a sua vida quando você não está de frente a um zumbi, né? Que no caso é fazer bomba, fazer pílula, fazer bala de arma, fazer um monte de coisa. Ele é o MacGyver ali da situação. O que precisar, ele sabe fazer. Mas como eu disse no início do vídeo, ele é um excelente mentiroso. E eu acho que foi uma diquinha pra gente quando ele usou a mentira do Projeto Genoma lá. Porque essa foi a mesma mentira que ele usava lá no início da temporada. E que ele conseguiu enganar todo mundo. Todo mundo! Literalmente Ninguém nessa vida pensou, será que é verdade que esse cara tá falando? Simplesmente acreditaram nele e agora o Negan simplesmente acreditou nele, as esposas do Negan simplesmente acreditaram nele. Eu acho que foi
uma dica pra gente de que, na verdade, ele tá enganando todos os salvadores e fingindo ser parte dos salvadores pra ele conseguir, assim, se encaixar e sobreviver naquele ambiente. Eu acho que o Eugene, apesar dele ter todos os defeitinhos dele, ele é uma pessoa muito adaptável. E isso é um ponto muito legal no Eugene, é uma coisa que eu gosto bastante nele. Então é isso, essa foi a análise do episódio de hoje. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio, se vocês dormiram ou não. Quase cochilei um pouquinho, talvez. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like é muito importante. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Clica no sininho pra você não perder nenhuma notificação. Envie esse vídeo pros seus amigos que gostam de The Walking Dead. Eu sei que nem todo mundo que me segue aqui no YouTube gosta de The Walking Dead, mas todo mundo tem um amigo que gosta. Então manda o link desse vídeo pro seu amiguinho que curte The Walking Dead, que tá sempre falando: ai meu Deus, The Walking Dead é maravilhoso, você tem que assistir. E se você gostou desse vídeo aqui, você também provavelmente vai gostar desse vídeo aqui. Então clica nele ou aqui, eu não sei onde é que eu vou colocar, mas clica ali pra assistir um vídeo super legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Um beijo e tchau! Eu não sei se vocês repararam, mas hoje eu não esqueci de minimizar o Adobe Audition. Eu minimizei! Tchau!